de Previdência Social. O tema de hoje vai ser os benefícios por incapacidade. São alguns exemplos desses benefícios: o auxílio-doença e também a aposentadoria por invalidez. O WhatsApp da Mais já está liberado para você mandar para cá a sua dúvida. 99181-9950. Doutor Salomão Vieira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes, da Mais FM. Prazer muito grande estar aqui novamente. Vamos aí falar um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre esses benefícios por incapacidade, para que os ouvintes possam ficar mais ligados, mais orientados. Esses benefícios por incapacidade, então, Ricardo, é uma das modalidades dos benefícios pagos pela Previdência Social, conhecido aí, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Temos também, na questão de incapacidade, outros benefícios, como também o LOAS, que é pago ao portador de deficiência, e também a aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido ao portador de deficiência. Mas, para pincelar de forma mais específica aqui, hoje vamos falar um pouquinho do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, que nada mais é do que aquele benefício quando o trabalhador, o contribuinte individual, o microempreendedor individual, tem ali uma incapacidade e não tem condições de exercer a sua atividade laborativa por um tempo determinado. Então, ele pode se socorrer, desde que segurado ao INSS, ele pode se socorrer, então, ao INSS para receber esses benefícios de auxílio-doença e, num caso mais específico, onde a incapacidade não tem uma possibilidade de melhora ou readequação do quadro funcional, a aposentadoria por invalidez. E aí, Salomão, o que é esse auxílio-doença? Como requerer esse auxílio-doença? No caso de trabalhadores, então, com carteira assinada, eles se afastam por um período de 15 dias. A responsabilidade da empresa inicialmente, esses primeiros 15 dias é o empregador, no caso daquele trabalhador específico com carteira assinada, onde tem ali um contrato ativo em sua CTPS, e após o 16º dia, o seu empregador vai marcar uma perícia médica junto ao INSS para que ele possa, então, ser submetido ao exame pericial e se afastar por um período maior, 30, 60, 90 dias. No caso dos microempreendedores individuais, a gente está falando, com uma cidade, por exemplo, Nova Serrana, existem muitos empresários, muitos microempreendedores. A questão do microempreendedor, por exemplo, no caso de incapacidade laborativa, ele não tem o afastamento inicial por parte dele mesmo, porque é uma ligação direta já com o INSS. A partir do primeiro dia de incapacidade, ele pode então agendar essa perícia médica para que seja submetido então a esse exame pericial médico. No mais, o que ele precisa apresentar para o INSS no caso do auxílio-doença é que ele tem que apresentar a documentação da incapacidade, que é um relatório médico, laudo médico com o CID da doença, o tempo da incapacidade, o que ele, na verdade, o laudo vai descrever o tempo de tratamento, se é 30, se é 60, se é 90 dias, o CID da doença e o especialista, no caso, que vai datar e assinar esse relatório médico para que haja, então, uma análise pelo perito do INSS dessa incapacidade. No caso de aposentadoria por invalidez, a gente fala aqui de uma incapacidade que é persistente e não tem uma capacidade desse colaborador, ou desse microempreendedor, ou desse trabalhador voltar ao trabalho. Estamos falando aqui de um câncer, por exemplo, que o tratamento é mais agressivo e no caso também de não gerar aí cura ou até mesmo uma melhora do quadro que possa possibilitar esse segurado de voltar ao trabalho. Então, nesses casos, a gente tem a aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez também ela começa com o afastamento pelo INSS, ela começa pelo auxílio-doença e dentro do auxílio-doença o próprio perito do INSS ele analisa se caso for viável, ele indica então a essa pessoa a situação de aposentadoria por invalidez. Antes mesmo da aposentadoria por invalidez, ele indica também a questão se caso for possível, da reabilitação profissional, tratar esse funcionário de uma forma que ele possa ir para outro setor da empresa ou exercer uma outra atividade, ser educado ou fazer um curso profissionalizante para voltar para outra parte da empresa que não seja aquela que ele se encontra incapacitado. Se caso a reabilitação não for possível, aí sim é indicado a aposentadoria por invalidez.
vale a gente mencionar também aqui de extrema importância nesse caso, Ricardo, é que no caso do auxílio-doença, o INSS ele exige uma carência mínima, ou seja, 12 meses de contribuição com o INSS, inicialmente 12 meses sem afastamento, e depois que já tem esses 12 meses, no mínimo 6 meses de contribuições anuais para que possa ter direito a esse auxílio-doença. Esse auxílio-doença, então, ele vê a questão da qualidade de segurado e vê também a questão da incapacidade, exceto para os acidentes de trabalho ou também para os acidentes de natureza de percurso, de trânsito, enfim. Porque a pessoa que paga o INSS ao primeiro mês e vem a ter um acidente, seja automobilístico, seja de trabalho, ela não precisa de carência, porque o acidente não é um fato decorrente pré-existente à contribuição. Então começou a pagar o INSS, começou a ter contribuição com o INSS, veio a sofrer um acidente de moto, de carro, veio a sofrer um infortúnio, uma queda, quebrou através de um acidente. Ela pode então requerer esse auxílio-doença, mesmo não tendo essa carência, esse período exigido pelo INSS, porque não exige a questão da carência. Outro fato também importante é o auxílio doença decorrente do acidente de trabalho, que é onde a empresa ali tem a obrigação legal de fazer a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, e também encaminhar para o INSS, após o afastamento de 15 dias, encaminhar para o INSS não só a marcar a perícia também, os seus colaboradores têm que marcar essa perícia, elaborar a CAT, mas também encaminhar toda a documentação médica desse colaborador, desse funcionário para o INSS, para que ele tenha um afastamento, então, quando falamos de benefícios decorrentes aí de acidente do trabalho, onde a responsabilidade inicial começa com o empregador, uma vez que o seu funcionário teve um infortúnio, um acidente no desenvolver das atividades laborativas e precisa do amparo legal, começando inicialmente aí pela empresa. Já mencionamos aqui, Ricardo, que temos aí um curso específico para esses empresários e empreendedores nesse sentido desses benefícios por incapacidade, uma vez que o INSS mudou após 2019, alterou várias regras, perícia médica mesmo, o INSS tem tentado implantar a perícia de forma remota todos os dias para tentar diminuir um pouco os atendimentos do INSS presencial, e aí eles, através da plataforma, então, a gente tem esse treinamento de marcação de perícia médica, elaboração de CAT, acompanhamento desses processos administrativos, documentos que precisam ser apresentados para essa perícia médica, além dos prontuários, laudos, relatórios, comunicação de acidente de trabalho, carteira de trabalho, CPF, identidade e afins para esses benefícios aí de incapacidade. Tá certo. Doutor Salomão, quais são as demandas mais comuns entre quem precisa de benefício por invalidez? As demandas mais específicas do aposentado por invalidez hoje é manter o benefício através de uma alteração que houve em 2019, que é o pente fino que foi criado, uma vez que as aposentadorias por invalidez com mais de 2 anos, que não passaram por perícia médica, hoje são submetidos à perícia médica a cada 2 anos, em virtude de uma mudança que houve a partir de 2019. Esse benefício era um benefício vitalício e não é mais. O aposentado por invalidez com menos de 60 anos de idade e que tenha se aposentado e está mais de 2 anos sem fazer perícia médica, pode ser convocado pelo INSS a qualquer momento a ser submetido a uma nova perícia médica. Por quê? Porque para ver se a incapacidade persiste. E os auxílios doenças também, que são de maneiras temporárias, 30, 60 dias, ocorrem muitas doenças incapacitantes, ocorrem muitas lesões, ocorrem muitas durante aí o percurso de trabalho, durante também a questão de tratamento de saúde, doenças que surgem nesse quadro, existem aí muitas marcações de perícias médicas para o auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez, no caso, é um último caso, que é a análise onde o segurado se desvincula totalmente do mercado de trabalho e passa a ser aí aposentado por invalidez. O Mauro Silva, do bairro Planalto, em Nova Serrana, ele faz a seguinte pergunta: em caso do desempregado por invalidez com carteira assinada, a responsabilidade cai em cima do empregador ou do empregado? Bom, nesse caso, o caso do desempregado de carteira assinada, eu imagino que o que ele fala aqui é o seguinte: o INSS não afasta
e o empregador não pode voltar ele ao trabalho, pois ele não tem uma capacidade adequada para voltar ao trabalho. Nesse caso, a responsabilidade é do INSS. Então ele deve procurar, por exemplo, se ele está incapacitado, o INSS não afastou, né? E também o empregador não pode retornar com ele ao trabalho porque o médico do trabalho não aceitou ele de volta, porque ele não pode voltar por questão de risco. Ele deve então procurar a via administrativa inicialmente, que é um recurso administrativo, e após esse recurso administrativo, ele pode procurar também a via judicial, tentando aposentadoria por invalidez, uma vez que ele não consegue voltar ao mercado de trabalho ou ao cargo atual, podendo então pedir também um auxílio-doença, passando por um período de reabilitação para se realocar ao mercado de trabalho. Temos também aqui a pergunta da Maria Lúcia, do bairro Sion. Ela pergunta o seguinte: quando o aposentado por invalidez não precisa mais fazer a perícia? A partir do momento que ele tem 60 anos de idade e é aposentado por invalidez. Ela tem 60 anos, já passou pelas perícias de pente fino, por exemplo, 1, 2, 3 vezes. A partir do momento que completou a idade de 60 anos, o INSS não vai convocar ela mais, uma vez que ela já tem a idade atingida máxima de convocações para esse pente fino. Então, o INSS, a partir dos 60 anos, desde que ela seja aposentada por invalidez, não vai convocar. No caso do auxílio-doença, pode convocar de 2 em 2 anos. A Eliane, da cidade de Pitangui, está perguntando em quanto tempo de auxílio-doença para se aposentar por invalidez. Então, nesse caso, não existe um tempo específico para se aposentar por invalidez. O perito do INSS que faz, né, o controle do tempo de afastamento é que vai indicar se o afastamento ainda é necessário, se existe uma possibilidade da incapacidade, né, melhorar, se existe uma possibilidade dessa incapacidade cessar e essa pessoa voltar ao mercado de trabalho, ou se essa incapacidade realmente é uma incapacidade definitiva. Se o perito entender que essa incapacidade é definitiva, ele mesmo vai pedir aposentadoria por invalidez, ele vai indicar a aposentadoria por invalidez e aí essa pessoa vai se aposentar por invalidez. Existem casos também, Ricardo, que o perito ocorre quando dá 2 anos de afastamento e o perito não vê a possibilidade de aposentadoria, ele libera esse segurado. E esse segurado continua incapacitado. Se esse segurado continua incapacitado e atingiu 2 anos de afastamento e foi liberado por não caber prorrogação mais desse auxílio-doença, ele pode procurar a justiça e entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez ou prorrogação, manutenção desse auxílio-doença enquanto a incapacidade persistir. Muito bem, estamos então aí, né, tirando as dúvidas dos ouvintes com o advogado, Dr. Salomão Vieira, especialista nas áreas trabalhistas e Previdência Social. Agora, doutor Salomão, deixa aí o seu contato, né, para os ouvintes que querem tirar mais dúvidas, procurar você para resolver alguma situação, fica à vontade. Deixar os nossos contatos aqui, né, Ricardo? Sempre estamos aqui às quartas-feiras, nesse quadro Fala Quem Entende, na Mais FM 90.9, pelo YouTube, Instagram e também os contatos do escritório 37 3271 3163, 37 3271 3163, telefone WhatsApp 379 9992 5790, 379 9992 5790. Obrigado, doutor Salomão, mais uma vez, pela sua presença aqui no estúdio da Mais FM. Eu que agradeço, né, a toda a equipe, hoje a minha irmã também que está aqui comigo, que é advogada também, agradeço a presença dela sempre nos apoiando aí, né, meu braço direito dentro do escritório. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo, o nome da irmã é Jussara. Jussara, tá com a gente também, em breve vai falar também, né, Jussara? Vai falar também. E a gente segue então, obrigado, doutor Salomão, a gente segue na quarta-feira que vem, tem mais, hein, pra você aqui. Fala Quem Entende. Vamos seguindo na sua manhã com Deus a mais, agora 12h23.